Luís apontou a espingarda para o veado que surgira repentinamente entre as árvores, mas em vez de atirar, ele baixou a arma e virou-se para Tiago com os olhos cheios de lágrimas, confessando: eu sou gay, filho, e vivi uma mentira toda a vida. Tiago, paralisado, sentiu o mundo desabar quando o veado fugiu ileso, mas o eco daquela revelação disparou uma bala invisível no coração da família, forçando-o a questionar tudo o que acreditava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento que agitava as folhas caídas. Tiago piscou, tentando processar as palavras do tio. Eles estavam sozinhos naquela caçada anual, uma tradição que Luís insistia em manter desde que Tiago era adolescente. Luís, o tio solteiro, o homem forte da família, sempre visto como o pilar de estabilidade em Lisboa, onde moravam. Como assim, tio? Você? Gay? Mas e a tia Maria, as histórias que contava? Tiago gaguejou, o rifle pendurado no ombro parecendo mais pesado do que nunca. Luís sentou-se num tronco caído, o rosto envelhecido pela fadiga de anos de segredos. Maria foi uma amiga, Tiago. Casamos por pressão, por aparência. Divorciamos há anos, mas ninguém sabe o verdadeiro motivo. Eu amo homens, sempre amei, mas nesta sociedade, nesta família católica. Era impossível admitir. A caminhada de volta para o carro foi tensa. Tiago sentia o peito apertado, como se o ar fresco da montanha não bastasse para respirar. Ele pensou na avó, devota fervorosa, que via na homossexualidade um pecado imperdoável. E no pai, seu próprio pai, irmão de Luís, um empresário conservador que repetia frases como homens de verdade não fraquejam. Como contar isso? Devia contar. Tiago olhou para Luís, que caminhava à frente, os ombros curvados. Pela primeira vez, via o tio não como um herói invencível, mas como um homem quebrado pelas expectativas alheias. Chegando ao carro, Luís quebrou o silêncio. Não espero que entenda de imediato, Tiago. Mas precisava dizer. Estou cansado de mentir. Há alguém. O Pedro, um amigo que você conhece como meu sócio nos negócios. É mais do que isso. Tiago engoliu em seco. Pedro, o homem elegante que frequentava as reuniões familiares, sempre discreto. Agora tudo fazia sentido, os olhares trocados, as viagens de negócios prolongadas. E agora? O que vai acontecer? Perguntou Tiago, ligando o motor. Luís suspirou. Não sei. Mas não aguento mais o peso. Talvez perca tudo, a família, o respeito. Mas ganho a liberdade. Em Lisboa, a cidade pulsava com vida normal, mas para Tiago era como se tudo tivesse mudado. Ele deixou Luís em casa e dirigiu até o seu apartamento no Bairro Alto, onde morava sozinho desde que se formara em engenharia. Sentado na varanda, olhando as luzes da cidade, Tiago repensou sua própria vida. Aos 25 anos, solteiro, focado na carreira, ele nunca questionara sua sexualidade. Mas agora, as palavras do tio ecoavam, despertando dúvidas que ele nem sabia existirem. E se ele também? Não, absurdo. Ele gostava de mulheres, ou pelo menos achava que sim. Mas por que nunca se apaixonara de verdade? No dia seguinte, Tiago evitou o tio. Foi para o trabalho na empresa de construção, onde projetava edifícios sustentáveis. Mas sua mente vagava. Durante o almoço, recebeu uma mensagem de Luís: precisamos conversar mais. Janta comigo hoje. Tiago hesitou, mas respondeu sim. À noite, no restaurante típico de Fado em Alfama, Luís abriu o jogo. Começou na universidade, em Coimbra. Encontrei um rapaz, o primeiro amor. Mas a família descobriu uma carta, e meu pai me obrigou a terminar. Ameaçou deserdar-me. Casei com Maria para calar as bocas. Tiago ouviu, o coração acelerado. E Pedro? Como vocês se conheceram? Luís sorriu tristemente. Há 10 anos, num congresso em Porto. Ele é viúvo, tem uma filha adulta. Vivemos em segredo, mas é exaustivo. Quero assumir, Tiago. Mas temo pela família. Tiago pensou na mãe, que idolatrava Luís, e no pai, que o via como modelo. Se contar, pai vai explodir. Ele é tão tradicional. Luís assentiu. Eu sei. Mas e você? O que sente? Tiago pausou. Chocado. Mas apoio você, tio. Só não sei como lidar com isso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Tiago começou a pesquisar sobre a homossexualidade em Portugal, lendo artigos sobre os avanços legais desde o casamento igualitário em 2010, mas também sobre o preconceito persistente em famílias conservadoras. Ele se pegou observando homens na rua,
questionando a traços reprimidas. Uma noite, sonhou com um beijo imaginário, acordando suado e confuso. No trabalho, distraído, cometeu um erro num projeto, o que o chefe notou. Tiago, o que se passa? Parece ausente. Ele murmurou uma desculpa, mas sabia que o segredo do tio o consumia. Então veio o confronto inevitável. Luís decidiu contar à família num jantar de domingo. Tiago, convidado, chegou cedo à casa dos avós em Belém. A avó preparava bacalhau, o avô lia o jornal. Quando todos se sentaram, pais de Tiago, tios, primos, Luís pigarreou. Tenho algo importante a dizer. O ar ficou pesado. Sou gay. Sempre fui. E estou num relacionamento com Pedro há anos. O silêncio explodiu em caos. O pai de Tiago levantou-se, furioso. O quê? Isso é uma piada. Você, gay. Desonra a família. A mãe chorou. A avó rezou baixinho. Tiago ficou calado, o coração partido ao ver o tio enfrentando o furacão que previra. A discussão durou horas. Acusações voaram. Como pôde mentir tanto tempo? Isso é contra Deus. Luís defendeu-se com calma. Amo vocês, mas não posso mais negar quem sou. O pai de Tiago, irmão de Luís, foi o mais duro. Saia daqui. Não quero ver você perto dos meus filhos. Tiago interveio finalmente. Pai, pare. Ele é família. Mas o dano estava feito. Luís saiu, abatido, e Tiago seguiu. Desculpe, tio. Não esperava isso. Luís abraçou, sabia o risco. Agora, é lidar com as consequências. Os dias após a revelação foram um inferno para Luís. Ele voltou para sua casa em Cascais, uma vila à beira-mar onde vivia sozinho oficialmente, mas onde Pedro o visitava em segredo. Agora, com o segredo exposto, Pedro insistiu em assumir publicamente. Luís, já perdeste a família. Não me percas a mim também. Eles se sentaram na varanda, olhando o Atlântico agitado. Luís, aos 45 anos, sentia o peso da idade e das escolhas. Mas e tua filha? Ela sabe. Pedro, 48 anos, viúvo há uma década, assentiu. Contei a meses. Ela apoia. É geração diferente. Luís invejava essa aceitação. Tiago, por sua vez, lidava com as repercussões em casa. O pai não falava com ele desde o jantar, acusando-o de conivência. Você sabia e não disse nada. Traidor. A mãe, dividida, tentava mediar. Teu pai está chocado, filho. Dá tempo. Mas Tiago sentia raiva. Aos 25, ele via a hipocrisia, a família que pregava amor, mas condicionava-o à conformidade. No trabalho, ele confidenciou a um colega próximo, Miguel, um arquiteto gay assumido. Meu tio saiu do armário, e a família explodiu. Miguel sorriu solidário. Bem-vindo ao clube. É duro, mas liberta. Essa conversa com Miguel plantou sementes em Tiago. Miguel, 28 anos, com seu jeito descontraído e histórias de luta, fez Tiago questionar mais. E você? Nunca sentiste algo por homens? Tiago negou, mas uma faísca acendeu. Numa noite, sozinho, ele acessou sites LGBT, lendo testemunhos. Um em particular o tocou, um homem que negou sua orientação por anos, casou, teve filhos, e depois se divorciou, causando dor a todos. É isso que o tio evitou, pensou Tiago. Mas e se ele mesmo estivesse no mesmo caminho? Luís enfrentou o primeiro revés profissional. Como dono de uma pequena empresa de importação em Lisboa, ele dependia de contatos conservadores. Um parceiro cancelou um contrato, alegando divergências pessoais. Luís soube por fofocas que sua orientação vazara. É discriminação, disse Pedro, furioso. Processa. Mas Luís hesitava. Não quer mais conflito. Em vez disso, ele procurou apoio numa associação LGBT em Lisboa, onde encontrou outros homens na mesma situação. Lá, ouviu histórias de rejeição familiar, mas também de reconciliação. Tiago decidiu visitar o tio. Chegando a Cascais, encontrou Pedro lá, pela primeira vez abertamente. Olá, Tiago. Seu tio fala muito de você. Eles jantaram juntos, e Tiago viu o amor genuíno entre eles, toques sutis, olhares cúmplices. É bonito, admitiu para si. Luís perguntou, e a família? Alguma mudança? Tiago balançou a cabeça. Pai ainda furioso. Mãe tenta, mas... Luís suspirou.
Dê tempo. Ou talvez nunca aceitem. Mas eu escolhi ser honesto. A tensão escalou quando a avó adoeceu. Um derrame leve, mas suficiente para reunir a família no hospital em Lisboa. Lá, o pai de Tiago confrontou Luís novamente. Não venha aqui fingir preocupação. Sua vida causou isso. Tiago defendeu. Pai, pare. A vovó precisa de paz. Mas o pai explodiu. Ele é o problema. Desonrou todos. Luís, magoado, saiu do quarto. Tiago seguiu. Desculpe, tio. Luís chorou. Perdi meu irmão. Mas ganhei você, espero. Essa cena abalou Tiago profundamente. De volta ao apartamento, ele chorou pela primeira vez. Pensou em sua própria solidão, namoradas passageiras, sem conexão real. Lembrou de um amigo da universidade, com quem sentira algo indefinido, mas ignorara. E se eu for como o tio? A ideia o aterrorizava. Ele marcou um café com Miguel, buscando clareza. Como soube que era gay? Miguel riu. Não soube de imediato. Experimentei, senti. Mas neguei por anos, por medo. Inspirado, Tiago começou a explorar. Numa noite, foi a um bar LGBT no Príncipe Real, coração da cena gay em Lisboa. Lá, observou casais felizes, sentindo uma mistura de inveja e medo. Um homem se aproximou, conversaram. Nada aconteceu, mas o flerte despertou sensações novas. De volta para casa, Tiago se sentiu culpado, como se traísse a família. Mas também livre. Luís, Meanwhile, enfrentou mais perdas. Um primo distante espalhou a notícia nas redes sociais, com comentários homofóbicos. Luís recebeu mensagens de ódio, mas também de apoio de amigos inesperados. Pedro convenceu a assumir publicamente. Vamos a um evento LGBT juntos. No Orgulho de Lisboa, Luís marchou pela primeira vez, mão na mão com Pedro. A sensação de liberdade o invadiu, mas o medo persistia. Tiago soube pelo tio e decidiu ir vendo Luís lá. Orgulhoso, ele se juntou. Estou aqui por você. Luís abraçou, obrigado, filho. Mas no dia seguinte, o pai descobriu fotos online. Ligou furioso, você também. Deserdado. Tiago, chocado, rebateu, pai, é apoio, não. Mas o pai desligou. Agora, Tiago pagava o preço pela lealdade. A crise familiar aprofundou. A mãe implorou reconciliação, mas o pai era intransigente. Luís, sentindo culpa, ofereceu-se a afastar. Não quer dividir a família. Tiago recusou, não é sua culpa. É o preconceito deles. Internamente, Tiago lutava com sua identidade emergente. Ele se pegou atraído por Miguel, convidando-o para jantar. Só amigos, disse a si mesmo. Mas o jantar virou confissão. Acho que sou bi, ou gay. Não sei. Miguel sorriu, leva tempo. Mas bem-vindo. Com a família fragmentada, Luís dedicou-se ao relacionamento com Pedro. Eles decidiram morar juntos em Cascais, transformando a casa num lar verdadeiro. Pedro trouxe sua filha, Ana, 22 anos, que aceitou Luís como parte da família. Pai, ele te faz feliz. Isso basta. Luís sentiu uma paternidade adotiva, algo que nunca tivera. Mas as noites eram assombradas por pesadelos de rejeição. Ele procurou terapia, onde explorou o trauma de anos reprimidos. Neguei-me por medo, e agora pago com saúde mental abalada. Tiago, isolado do pai, aproximou-se mais da mãe. Ela visitava-o em segredo, dividida entre o marido e o filho. Teu pai ama vocês, mas é teimoso. Tiago confidenciou suas dúvidas. Mãe, e se eu for como o tio? Ela pausou, lágrimas nos olhos. Seja quem for, eu te amo. Esse apoio o fortaleceu, mas o conflito interno crescia. Com Miguel, as saídas viraram datas. Um beijo numa praça sob as estrelas de Lisboa selou o início. É real, pensou Tiago, mas o medo de exposição o consumia. O clímax familiar veio no Natal. Tradicionalmente, reuniam-se na casa dos avós. Mas este ano, o pai baniu Luís. Tiago recusou ir sem o tio. Ou todos, ou nenhum. A mãe mediou, convidando Luís em segredo. No dia, a tensão era palpável. Quando Luís chegou com Pedro, o pai explodiu, fora daqui. Gritos ecoaram. A avó, fraca, implorou paz. Tiago confrontou o pai, você prefere tradição à família. O tio é gay, e eu. Eu também gosto de homens. O silêncio caiu.
O pai, chocado, saiu batendo a porta. A revelação de Tiago mudou tudo. A mãe chorou, abraçando Luís, orgulhoso, disse, corajoso, filho. Mas o pai sumiu por dias. Quando voltou, marcou uma conversa. Não entendo, mas não quero perder vocês. Foi um começo relutante, mas esperança surgiu. Luís viu nisso uma vitória parcial. Tiago, agora assumindo sua bissexualidade, enfrentou desafios no trabalho. Rumores circularam, e um colega fez piadas. Tiago rebateu, respeito, por favor. Ganhou aliados, mas perdeu um amigo conservador. Com Miguel, o relacionamento floresceu, mas Tiago questionava, e se for só fase? Miguel tranquilizou, é sua jornada. Luís, inspirado pelo sobrinho, ativou-se mais. Participou de palestras sobre direitos LGBT, compartilhando sua história. Uma delas, em Porto, atraiu mídia. Homem de negócios assume aos 45, vivia em mentira. A exposição trouxe apoio, mas também ameaças. Pedro preocupou-se, cuidado, amor. Luís persistiu, alguém precisa falar. Tiago juntou-se ao tio nessas causas. Numa manifestação em Lisboa, eles marcharam juntos. Lá, Tiago viu a diversidade, jovens, idosos, famílias. Sentiu pertencimento. Mas um contramanifestante gritou insultos, lembrando o preconceito latente. A pressão social testou o relacionamento de Luís e Pedro. Pedro, mais reservado, cansou das atenções. Quero privacidade, Luís. Discussões surgiram. Você mudou, virou ativista. Luís defendeu, preciso disso para curar. Eles quase romperam, mas uma viagem romântica ao Algarve reconectou-os. Te amo, apesar de tudo, disse Pedro. Para Tiago, o romance com Miguel evoluiu para compromisso. Mas uma traição inesperada abalou, Miguel confessou um flerte passado. Foi antes de nós. Tiago, inseguro, questionou confiança. Como acreditar? Eles brigaram, Tiago saiu. Sozinho, refletiu sobre danos de segredos, como no tio. Reconciliados, Tiago e Miguel fortaleceram. Mas a família ainda lutava. O pai, em terapia forçada pela mãe, admitiu medos. Cresci num tempo diferente. Uma jantar reconciliatório marcou progresso, mas tensões persistiam. Luís enfrentou uma crise financeira. Com contratos perdidos, a empresa vacilou. Ele vendeu bens, mas persistiu. Não me derrotarão. Pedro ajudou, solidificando o laço. Tiago, promovido no trabalho apesar de tudo, sentiu orgulho. Mas uma dúvida moral surgiu, devia forçar aceitação na família, ou respeitar o tempo deles. Ele optou por paciência, mas o custo emocional era alto. À medida que o ano avançava, Luís encontrou equilíbrio. A terapia ajudou a processar o luto pela família perdida, embora o irmão, pai de Tiago, mostrasse sinais de degelo. Numa chamada inesperada, o irmão disse, pensei muito. Não aprovo, mas... sinto falta. Luís chorou de alívio. Eu também. Eles marcaram um café, neutro, em Lisboa. Lá, conversaram horas. Por que escondeu tanto? Perguntou o irmão. Luís explicou, medo de perder vocês. O irmão admitiu, eu errei. Mas é duro mudar. Foi um passo, não uma cura. Tiago observava, esperançoso. Seu relacionamento com Miguel amadurecia, mas desafios surgiam. Miguel queria morar juntos, Tiago hesitava. E a família? Ainda sensível. Miguel pressionou, não podemos viver por eles. Tiago refletiu sobre sacrifícios, o tio perdeu muito por autenticidade. Tem razão, cedeu Tiago. Eles alugaram um apartamento no Chiado, coração boêmio de Lisboa. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda tinha bolsões de preconceito. Luís sofreu um ataque verbal num supermercado, aberração. Ele rebateu calmamente, mas internamente tremeu. Pedro consolou, ignora os ignorantes. Mas Luís questionava, valia a pena a exposição? Tiago enfrentou similar no trabalho. Um cliente conservador recusou projetos dele ao saber de sua orientação. Preferimos valores tradicionais. Tiago, furioso, processou por discriminação. O caso ganhou mídia, alinhando ao tio como ativista. Vitória no tribunal trouxe justiça, mas estresse. A família tentou uma reunião completa. Nos avós, agora. A avó, melhor de saúde, rezou pela unidade. O pai, relutante, sentou-se.
Conversas tensas, mas honestas. Aceito vocês, mas não entendo, disse o pai. Luís respondeu, aceitação basta. Tiago, com Miguel convidado, apresentou, meu namorado. O pai engoliu seco, mas apertou a mão. Mas uma traição familiar abalou. Um primo, invejoso do negócio de Luís, vazou detalhes financeiros ruins para concorrentes. A empresa quase faliu. Luís descobriu, confrontou, porquê? O primo admitiu, você mudou tudo, desonrou. Luís cortou laços, mas o dano forçou a venda parcial da empresa. Perdi mais do que imaginava, lamentou Pedro. Tiago apoiou o tio, ajudando financeiramente. Somos família. Isso fortaleceu seu vínculo. Mas Tiago lutava com moral, perdoar o pai completamente. Ele escolheu sim, mas com limites. Numa viagem a Madeira, Luís e Pedro renovaram votos informalmente. Para sempre, juraram. Luís sentiu paz, apesar de perdas. Tiago, inspirado, planejou futuro com Miguel. Mas uma dúvida ética surgiu, contar à família sobre passados. Ele optou por transparência. O clímax veio numa crise de saúde de Luís, estresse causou um infarto leve. No hospital, a família reuniu-se. O pai, vendo o irmão frágil, chorou, desculpe. Luís perdoou, estamos bem agora. Tiago refletiu sobre jornadas, escolhas erradas, como negar-se, custaram caro, certas, como assumir, trouxeram liberdade. Recuperado, Luís reconstruiu a vida. Com Pedro, adotaram um cão, simbolizando novo começo. A empresa, menor, focou em clientes progressistas. Luís continuou ativismo, mas equilibrado. Não preciso salvar o mundo, só o meu. Tiago e Miguel casaram numa cerimônia simples em Sintra, onde tudo começou. A família compareceu, o pai inclusivo, embora reservado. Feliz por você, filho. Tiago sentiu vitória. Mas reflexões profundas persistiam. Luís questionava, e se tivesse assumido mais cedo? Evitaria dor, mas perderia lições. Tiago ponderava, sua jornada foi influenciada pelo tio, ou inevitável. A sociedade evoluía, mas preconceitos lingered. Num debate público, Luís defendeu, amor não tem gênero. Tiago ecoou. No fim, sentados na praia de Cascais, Luís e Tiago conversaram. Pagamos caro, mas valeu, disse Luís. Tiago assentiu, sim, tio. E você, leitor, acha que negar a própria identidade por pressão social é uma escolha defensável, ou sempre leva a mais dor do que honestidade imediata?